falar ainda no tópico sobre duas dimensões, vamos analisar os apoios para os corpos rígidos sujeitos a sistemas de forças bidimensionais. Vamos analisar então alguns casos. O primeiro é o rolete. Nós temos aqui que esse rolete permite uma movimentação nesse sentido do plano inclinado, mas não permite uma movimentação nesse sentido. Também não evita que essa haste gire em torno dele. Logo, a única restrição que ele impõe é uma normal em relação a esse plano inclinado. Consequentemente, nós temos então uma força, que é uma reação, atuando perpendicularmente à superfície no ponto de contato. Lembrando que essa força é a nossa incógnita, portanto, nessa situação, o tipo de conexão é um rolete, nós temos apenas uma incógnita. Se for um apoio oscilante, ou seja, nós temos uma haste no qual ela é impedida de transladar no sentido normal aí ao plano inclinado, mas ainda assim pode haver deslocamentos paralelos aí ao plano inclinado, bem como haver movimento rotacional, nós temos, do mesmo modo para o rolete, um movimento sendo travado na perpendicular desse plano inclinado. Logo, a reação vai ser uma força atuando perpendicularmente a essa superfície no ponto de contato. Um exemplo que nós temos aqui é esse apoio oscilante, que também é conhecido como suporte basculante. O mancal basculante é muito usado para sustentar o peso de pontes. A superfície convexa dele permite que a ponte se mova levemente na horizontal, que seria exatamente nesse sentido e nesse sentido do ponto de contato. De um modo geral, tanto para o rolete quanto para o apoio oscilante, a linha de ação dessa força incógnita é conhecida, porque vai ser perpendicular a essa superfície no ponto de contato. Seguindo ainda o mesmo escopo do rolete do apoio oscilante, nós temos uma superfície de contato lisa, no qual nós temos uma haste, uma barra ou qualquer objeto apoiado nessa superfície. Nós temos a possibilidade de transladar de forma paralela à superfície, mas não temos a possibilidade desse corpo transladar de forma perpendicular à superfície, porque essa superfície limita esse movimento. Consequentemente, nós vamos ter uma força, uma reação, que é incógnita para nós, atuando perpendicularmente à superfície no ponto de contato, sendo que a linha de ação dela é conhecida e é o mesmo caso do apoio oscilante. Um outro tipo de análise acontece quando avaliamos algum objeto preso a um cabo. Considerando aqui que esse cabo não estica e não é deformável, nós temos que ele possibilita esse objeto rotacionar, mas não possibilita esse objeto transladar. Consequentemente, nós teremos aí uma força, que é a nossa incógnita, uma reação de tração provocada por esse cabo, atuando para fora do membro, porque o cabo vai gerar uma tração, consequentemente, puxa esse membro, fixa ele nesse ponto, e direcionada aí ao longo do cabo. Então, se o cabo tem uma determinada inclinação θ em relação à horizontal, essa força também vai permanecer com essa inclinação θ. De forma análoga, se a gente tiver uma barra, uma haste, sem peso, nós teremos que essa haste está impossibilitando o nosso objeto a rotacionar, mas permite a gente aí uma limitação em termos de translação na barra, já que ela não é deformável, então ele não consegue adentrar nessa direção. Consequentemente, nós temos uma incógnita, que é a força de reação, atuando ao longo do eixo da barra. Essa barra sem peso é muitas vezes chamada de haste curta, então uma haste pequena. Uma outra possibilidade seria a força direcionada no sentido do objeto e não no sentido da haste.
Ao contrário do cabo, que a gente sabe que está promovendo uma tração, e aí a convenção padrão é adotar a força, né, no objeto no sentido do cabo, nós temos que a barra ela pode ser tanto no sentido, né, em direção ao objeto, como no sentido da barra. E essas hastes e barras são geralmente utilizadas para sustentar vãos de pontes em rodovias. Então, aqui é um exemplo de uma haste, né, conectando dois pontos, certo? Mas tem aqui uma possibilidade de translação nestes dois pontos, mas não tem na movimentação ao longo dessa barra, o que geraria, então, uma incógnita como reação. A linha de ação é conhecida, porque nós temos a direção do cabo e da barra pré-definidas. Outros exemplos são quando nós temos, por exemplo, um membro conectado com pino à luva deslizante sobre a haste lisa. Ou seja, esse membro conectado aqui consegue deslizar ao longo desse eixo. Consequentemente, a única informação que a gente não consegue, ou seja, que há uma limitação, seria o movimento nessa direção perpendicular ao eixo. Consequentemente, nós temos então uma força incógnita provocando uma reação e atuando perpendicularmente a essa haste aqui. Como esse movimento está sendo restrito nessa direção, nós podemos tanto representar, né, indo ao encontro do objeto, como indo ao desencontro deste objeto. Esse sistema ele também é conhecido como cursor sobre haste sem atrito. Um outro exemplo é o rolete confinado em ranhura lisa, ou seja, a gente consegue o movimento nesse sentido, nessa direção, e não consegue nesse movimento, mas ainda assim a gente consegue fazer o quê? Uma rotação, a mesma coisa aqui, uma rotação. Consequentemente, nós temos, né, uma força de reação mostrando que houve uma limitação de movimento nessa direção, perpendicular a esse eixo aqui, que pode ser definida tanto nesse sentido, quanto nesse sentido. Ou seja, a reação é uma força que atua perpendicularmente à ranhura. A força exercida, né, sobre esses sistemas, que também podem ser chamados, dependendo da situação de pino deslizante sem atrito, resulta em uma força normal aplicada a essa haste, e um exemplo prático é representado aqui, no qual, né, esse movimento pode promover aí uma abertura ou fechamento de uma janela, ou impedir que a janela abra ou feche, ok? A linha de ação de ambos os casos é pré-definida, né, 90 graus em relação a esse eixo que é definido por essa haste e aqui pelo caminho desse rolete. E nesse caso, onde temos um pino liso ou uma dobradiça, o que acontece? A gente não tem a possibilidade de translação na horizontal e nem na vertical, apenas a possibilidade de rotação em relação a esse ponto. Consequentemente, nós temos, né, uma força em X e uma força em Y, impossibilitando este movimento. Logo, nós temos duas incógnitas. As reações aqui representadas são componentes de uma força resultante, ou a intensidade e a direção de uma força resultante. Assim, podemos representar essa força resultante com um ângulo indicando a sua direção. Note que esse ângulo não necessariamente vai ser igual a este ângulo. Normalmente não, a menos que esse membro seja uma barra. Ou seja, nós vamos ter, né, a impossibilidade de translação que vai gerar uma componente em x e y. Sabendo dessas componentes, a gente tem a força resultante promovida por esse pino liso ou pela dobradiça. Outro tipo de apoio similar ao pino liso ou dobradiça é o pino sem atrito ou articulação ou apoio em superfície rugosa. Esses apoios de pino são comuns em pontes e em viadutos, como podemos ver nesta imagem. Em geral, a força e a direção são desconhecidas, são as nossas incógnitas, né? Por fim, nós temos mais duas situações comuns de apoios em duas dimensões.
A primeira é o engastamento, muito utilizado na mecânica. Nesse caso, nós temos o quê? Essa barra, essa viga ou qualquer estrutura que seja, ela está impossibilitada de transladar na horizontal, na vertical e rotacionar ao longo deste ponto. Consequentemente, nós teremos uma força impedindo a translação em x, uma força impedindo a translação em y e um momento impedindo a rotação em torno desse ponto. Logo, nós temos três incógnitas, Fx, Fy e M. Ou uma força resultante, dado um ângulo determinado aí pelo somatório, provocado de Fx e de Fy. Então, a gente aplica tangente, como já vimos diversas vezes, e um momento impossibilitando a rotação. Um outro exemplo, e o último exemplo para essas situações, é um membro rigidamente conectado à luva deslizante sobre a haste lisa. Ao contrário do apresentado anteriormente, que era um membro conectado com pino à luva deslizante sobre a haste lisa, nós temos que aqui está rígido, ou seja, esse membro não rotaciona em relação a esse ponto. Consequentemente, nós teremos uma força que impede a translação nesse sentido, ele consegue movimento aqui, mas impede uma rotação aqui. Então, por isso, nós temos uma força e um momento. Nesse caso, nós temos duas incógnitas e aqui três incógnitas. Sejam elas, o momento, a força resultante e o ângulo, ou as duas forças Fx e Fy e o momento. Esse tipo de apoio de engastamento, ele pode ser do tipo cantilever, como está representado aqui na imagem, na qual está fixado numa extremidade e suspenso na outra. Isso é muito comum também em sacadas de edifícios, casas e outros tipos de construção. Em todas essas situações, nós temos o quê? A presença de força e de binário.